Minha vizinha idosa era maltratada pelos filhos que só queriam o dinheiro da aposentadoria dela. Ajudei ela a denunciá-los e ela me colocou como sua procuradora e única herdeira. Meu nome é Ana, tenho 29 anos, e há cerca de 6 meses me mudei para o pequeno apartamento ao lado do de Dona Clarice, no edifício Flores Azuis. Dona Clarice, com seus 70 e poucos anos, cabelos brancos como nuvens e um par de olhos azuis que, apesar de frequentemente marejados por uma tristeza que eu ainda não compreendia, guardavam uma doçura imensa, foi uma das primeiras pessoas a me dar as boas-vindas. Uma vizinha à moda antiga, daquelas que oferecem uma xícara de açúcar e um sorriso tímido, mas genuíno. Mal sabia eu que, por trás daquela aparente tranquilidade de senhora aposentada, escondia-se um drama familiar cruel e silencioso. Comecei a notar o padrão nas visitas dos filhos dela, Sérgio e Lúcia. Ele, um homem na casa dos 50, com um ar permanentemente contrariado e uma barriga que denunciava mais cerveja do que preocupação filial. Ela, um pouco mais nova, com roupas de grife que destoavam do ambiente simples do apartamento da mãe e uma voz estridente que eu ouvia através das paredes finas, geralmente em tom de cobrança ou impaciência. As visitas eram quase sempre nos primeiros dias do mês, coincidindo, eu logo percebi, com o dia em que Dona Clarice recebia sua modesta aposentadoria. Eram visitas relâmpago, barulhentas, e que invariavelmente deixavam um rastro de melancolia no semblante da minha vizinha. Mãe, a senhora já pegou o dinheiro? Estou com pressa, eu ouvia Sérgio berrar, sem qualquer cerimônia, da sala dela. Ou Lúcia, com sua voz de taquara rachada, mas essa mixaria não dá pra nada. A senhora precisa aprender a economizar, mamãe. Corta esses remédios que o médico passou, aposto que nem precisa de tudo isso. Remédios. Para uma senhora com pressão alta e diabetes, como eu vinha descobrir depois. Após a partida dos filhos queridos, eu vi a Dona Clarice na janela, o olhar perdido no vazio, muitas vezes com os olhos vermelhos de choro contido. A despensa dela, que no início do mês parecia um pouco mais abastecida, esvaziava-se numa velocidade assustadora. E não era raro ela bater timidamente à minha porta, no final do mês, pedindo uma xicrinha de arroz, minha filha, se não for incômodo, ou um pouquinho de pó de café, que o meu acabou e a aposentadoria ainda não caiu. Meu coração se apertava. Comecei a me aproximar dela com cautela. Oferecia ajuda para carregar as poucas sacolas de compra que ela trazia da feira, levava um pedaço do bolo que eu fazia nos fins de semana, puxava conversa no elevador. No início, ela era reservada, quase assustada, como um passarinho que teme o predador. Mas, aos poucos, minha gentileza desinteressada pareceu quebrar algumas das suas barreiras. Ela começou a sorrir mais, a me contar pequenas histórias da sua juventude, do falecido marido, da alegria que sentiu quando Sérgio e Lúcia eram crianças. Crianças que, aparentemente, haviam se transformado em monstros egoístas. Numa tarde, ao levar para ela um prato de sopa quente, pois notei que ela andava muito pálida e abatida, vi uma mancha roxa em seu braço, que ela tentou esconder apressadamente com a manga do casaco. Não foi nada, minha querida, ela disse, com um sorriso trêmulo. Eu que sou muito desastrada, vivo tropeçando nos móveis. Mas seus olhos não conseguiam disfarçar a dor e a vergonha. Sérgio e Lúcia, quando me encontravam no corredor durante suas visitas financeiras, me lançavam olhares de pura hostilidade. Quem é você, a nova melhor amiga da mamãe? Lúcia uma vez me perguntou, com sarcasmo. Não se meta onde não é chamada, viu? Assunto de família a gente resolve em família. A gota d'água, o momento em que decidi que não podia mais ser apenas uma espectadora passiva daquele abuso velado, e nem tão velado assim, foi numa tarde de sábado. Eu estava voltando para casa quando ouvi gritos vindo do apartamento de Dona Clarice. A porta estava entreaberta. Espiei, o coração aos pulos. Sérgio estava em pé, o rosto vermelho de raiva, gritando com a mãe, que estava encolhida numa poltrona, chorando baixinho. A senhora é uma inútil mesmo. Não serve para nada além de dar despesa e encher o saco. Anda logo com esse cartão da aposentadoria e a senha, que eu não tenho o dia todo para esperar a sua lerdeza. E vê se para de se fazer de vítima, que eu não tenho paciência para esse seu teatrinho de velha coitada. Em seguida, ouvi o som de algo se quebrando, um copo, talvez um porta-retrato, e o choro de Dona Clarice se intensificou. Não pensei 2 vezes. Empurrei a porta e entrei. Está tudo bem por aqui, Dona Clarice? Perguntei, a voz firme, encarando Sérgio com toda a fúria que eu conseguia reunir. Ele se virou para mim, surpreso e ainda mais raivoso. Quem você pensa que é para entrar assim na casa da minha mãe, sua vizinha xereta? Sou alguém que não tolera ver uma senhora idosa sendo maltratada e humilhada pelo próprio filho, respondi, sem recuar. E sugiro que o senhor baixe o tom de voz e trate sua mãe com o respeito que ela merece. Ou eu mesma chamarei a polícia. Sérgio me encarou por um instante, talvez ponderando se valia a pena arrumar mais um problema. Resmungou um não se meta onde não é chamada e saiu batendo a porta, mas não sem antes arrancar o cartão da aposentadoria da mão trêmula da mãe.
Ajoelhei-me ao lado de Dona Clarice, que chorava convulsivamente. Abracei-a. Calma, Dona Clarice. Calma. Eu estou aqui. Ela me olhou, os olhos azuis inundados de uma dor que parecia não ter fim. Eles só querem meu dinheiro, minha filha. Só isso. Nunca se importaram comigo de verdade. Era a primeira vez que ela admitia, em voz alta, a crueldade dos filhos. Naquela noite, a imagem de Dona Clarice, tão frágil, tão humilhada, não saía da minha cabeça. A tristeza em seus olhos, a forma como ela se encolhia diante da fúria do filho, aquilo era mais do que negligência. Era abuso. E eu não podia mais fechar os olhos. Eu não sabia exatamente como, nem quais seriam as consequências, mas uma certeza se instalou em meu coração com a força de uma rocha: eu não ficaria de braços cruzados enquanto aqueles abutres devoravam em vida a pouca alegria e a parca aposentadoria daquela pobre senhora, que merecia apenas paz e carinho em seus anos dourados. Eu precisava me aproximar ainda mais dela, ganhar sua confiança total, entender a extensão daquele abuso. E, depois, ajudá-la a encontrar uma saída. A batalha pela dignidade de Dona Clarice estava apenas começando. E eu, Ana, a vizinha xereta, estava pronta para lutar ao lado dela. No dia seguinte à minha demissão da padaria Sonho Doce, uma demissão que, na prática, foi uma expulsão por ousar defender a Lurdinha e, por tabela, a minha própria dignidade, acordei com uma mistura estranha de medo e uma determinação que eu não sabia que possuía. O medo era pela incerteza do futuro, pelas contas que não esperariam, pela possibilidade de seu Antero, com sua rede de contatos e sua índole vingativa, tentar sujar meu nome na praça. Mas a determinação, essa era uma brasa viva, alimentada por anos de exploração, de salários miseráveis, de humilhações diárias. E o dossiê que eu havia montado, com meus recibos de papel de pão e meu caderninho de horários, era o fole que soprava essa brasa. Minha primeira providência, naquela manhã fria e cinzenta, foi ligar para a Lurdinha. Encontrei-a em casa, ainda abalada, mas com um brilho de gratidão nos olhos que me aqueceu a alma. Contei a ela meu plano de formalizar uma denúncia anônima ao Ministério do Trabalho. Você tem certeza, Joana? Ela perguntou, a voz trêmula. O seu Antero é bicho ruim. Se ele descobre. Ele não vai descobrir, Lurdinha. A denúncia é anônima. E nós temos provas. Muitas provas. Não só minhas, mas suas também, se você quiser me ajudar a lembrar das datas, dos abusos. E o seu Joaquim, acho que ele também nos apoiaria, mesmo que em silêncio. Lurdinha hesitou por um instante, mas a lembrança do tratamento que recebeu no dia anterior, e a perspectiva de reaver seus direitos roubados, falaram mais alto. Eu tô com você, Joana. Até o fim. Com o apoio dela, mesmo que moral, senti-me mais forte. Passei a manhã revisando meu dossiê, adicionando detalhes que Lurdinha me ajudou a recordar, as vezes em que fomos obrigadas a limpar o banheiro da padaria, função que não nos cabia e pela qual não recebíamos adicional de insalubridade, os descontos indevidos por quebra de caixa que nunca eram provados, as horas extras que viravam banco de horas que nunca podíamos tirar. À tarde, com o dossiê debaixo do braço e o coração na boca, dirigi-me a um orelhão no centro da cidade, sim, um orelhão, para garantir o máximo de anonimato e evitar qualquer rastreamento. Disquei o número do Disque Denúncia do Ministério do Trabalho e Emprego. A voz do outro lado da linha era calma, profissional. Expliquei a situação, detalhadamente. A exploração na padaria Sonho Doce, o pagamento abaixo do salário mínimo, a ausência de registro em carteira para algumas funcionárias, as jornadas exaustivas, as horas extras não pagas, a falta de depósitos do FGTS, as férias que eram um sonho distante, as condições de higiene precárias na cozinha e, claro, as ameaças constantes de demissão como forma de coação. Falei por quase meia hora. O atendente ouvia tudo com paciência, fazendo perguntas pontuais, anotando cada detalhe. Informei o endereço da padaria, o nome completo do seu Antero, e o fato de que eu possuía documentos e testemunhas, Lurdinha e, potencialmente, seu Joaquim, que poderiam comprovar minhas alegações. Enfatizei o caráter anônimo da denúncia, meu receio de represálias. Ele me garantiu o sigilo e informou que uma equipe de fiscalização seria designada para apurar o caso, mas não poderia me dar um prazo exato para a visita, pois isso dependeria da demanda e da estratégia dos fiscais para garantir o fator surpresa. Desliguei o telefone com uma mistura de alívio e uma ansiedade que me corroía por dentro. O primeiro passo, o mais difícil, havia sido dado. Agora, era esperar. E essa espera, eu sabia, seria uma tortura. Os dias que se seguiram foram de uma tensão constante. Eu e Lurdinha nos falávamos todos os dias, compartilhando a angústia e a esperança. Começamos a procurar outros empregos, mas o mercado estava difícil, e a sombra da fama que seu Antero poderia me fazer, caso descobrisse a denúncia, me assombrava. Eu precisava de dinheiro, precisava pagar minhas contas, mas a ideia de me submeter novamente a condições de trabalho exploratórias me causava calafrios.
Mantive um contato discreto com seu Joaquim, o padeiro. Ligava para ele de um número diferente, em horários que eu sabia que seu Antero não estaria por perto. Ele me atualizava sobre o clima na padaria. O homem anda mais nervoso que o normal, Joana, ele me disse, numa dessas ligações. Reclamando de tudo, gritando com a Ritinha por qualquer coisinha. Acho que ele tá sentindo o cheiro de queimado, mas não sabe de onde vem o fogo. A cada carro diferente que parava em frente à padaria Sonho Doce, meu coração disparava. Seriam eles? Os fiscais? Mas os dias se transformavam em semanas, e nada. A esperança começava a dar lugar à frustração, ao medo de que minha denúncia tivesse sido engavetada, esquecida em alguma pilha de processos burocráticos. Será que seu Antero, com seus contatos na alta roda, como ele vivia se gabando, havia conseguido abafar o caso? Eu tentava me manter ocupada. Fazia alguns bicos de faxina, ajudava uma vizinha a vender salgados. Mas minha mente estava sempre lá, na Rua das Acácias, número 123, esperando o dia em que a justiça finalmente bateria à porta da Sonho Doce. Lurdinha, coitada, estava quase desistindo. Acho que não vai dar em nada, Joana. Gente como o seu Antero sempre se safa. E a gente continua na mesma. Não fala assim, Lurdinha, eu tentava animá-la, embora eu mesma estivesse começando a duvidar. A gente fez a nossa parte. Agora é confiar que a lei vai fazer a dela. Em meus momentos de maior desânimo, eu relia as anotações do meu caderninho, relembrava cada humilhação, cada ameaça. E a raiva, aquela raiva justa, reacendia a chama da minha esperança. Eu não podia desistir. Pela Lurdinha, pelo seu Joaquim, por todos os outros que já haviam passado pelas mãos exploradoras de seu Antero. E, principalmente, por mim. Pela minha dignidade. Foi numa manhã de quinta-feira, quase um mês após a minha denúncia, quando eu já estava começando a acreditar que tudo havia sido em vão, que meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Uma mensagem curta, enigmática, chegou a hora do fermento crescer. Esteja atenta. Um amigo padeiro. Seu Joaquim. Só podia ser ele. Meu coração disparou. O que aquilo queria dizer? Seria hoje? Passei o resto da manhã numa agonia indescritível. Tentei ligar para seu Joaquim, mas o celular dele estava desligado ou fora de área. Olhava para o relógio a cada 5 minutos. Andava de um lado para o outro no meu pequeno quarto, como um animal enjaulado. E então, perto do meio-dia, o telefone tocou novamente. Desta vez, era Lurdinha, a voz embargada pela emoção, quase gritando. Joana. Joana, você não vai acreditar. Eles estão aqui. Os fiscais do ministério. Chegaram de surpresa agora há pouco. Tá o maior rebuliço na padaria. O seu Antero tá branco como um fantasma, trancado na salinha dele com os homens. Parece que a casa caiu pra ele, amiga. Caiu feio. Uma onda de alívio e euforia me invadiu, tão forte que precisei me sentar para não cair. As lágrimas vieram, mas desta vez, não eram de tristeza ou humilhação. Eram lágrimas de vitória. De justiça. Eles estão revirando tudo, Joana, Lurdinha continuava, eufórica do outro lado da linha. Pediram os livros caixa, as folhas de ponto, os contratos. A Ritinha tá lá dentro, falando com eles. E o seu Joaquim, o seu Joaquim tá com um sorriso que não cabe no rosto. Ele tá mostrando pros fiscais até as baratas que o seu Antero esconde debaixo do forno. Desliguei o telefone com as mãos tremendo, um sorriso nervoso e triunfante brotando em meus lábios. A espera angustiante havia finalmente acabado. O dia do juízo final de seu Antero, o tirano da padaria Sonho Doce, havia chegado. E a massa da minha denúncia, pacientemente fermentada com provas e coragem, estava prestes a ir para o forno da lei. E o cheiro que sairia dali, eu tinha certeza, não seria o de pão doce, mas o de justiça sendo servida. Quente. E muito bem passada. Enquanto eu e Lucas nos adaptávamos à nossa nova rotina no pequeno, mas abençoado, apartamento que se tornou nosso refúgio, Mateus, meu ex-futuro marido, desembarcava no aeroporto da nossa cidade. Pelo que soube depois, através de mensagens que ele, em seu desespero, disparou para amigos em comum e que, inevitavelmente, chegaram ao meu conhecimento de forma fragmentada, ele estava bronzeado, sorridente, provavelmente com a cabeça cheia de histórias de pescador para contar e o corpo ainda cheirando a rio e a cerveja barata. Ele ligou do táxi, a voz animada, esperando, quem sabe, uma recepção calorosa da esposa problemática que ele havia deixado para trás. E aí, meu amor? O pescador chegou. E tô varado de fome. Prepara aquele seu macarrão com almôndegas que eu adoro, que tô chegando pra devorar. E o Lucão, como tá? Deu muito trabalho pra mamãe fresca dele, ele teria dito, segundo um desses amigos, com sua habitual ironia cruel.
Do outro lado da linha, apenas o meu silêncio e a voz da operadora informando que o número chamado estava fora de área ou desligado. Eu já havia trocado de chip, um dos primeiros passos da minha Operação Liberdade, orientada pela doutora Verônica Salles. A chegada dele ao nosso, agora apartamento, pelo que a vizinha fofoqueira do andar de baixo contou para minha amiga Ana com riqueza de detalhes, foi digna de um filme de suspense com toques de comédia pastelão. Ele abriu a porta assobiando, chamando por mim e por Lucas. E encontrou o vazio. O eco. O silêncio de uma casa desabitada. Nenhum cheiro de comida no fogão, nenhum brinquedo de bebê espalhado pela sala, nenhuma Laura choramingando no quarto. Apenas a poeira que começava a se assentar sobre os móveis que ficaram e, sobre a mesa de centro da sala, solitário e imponente, o envelope pardo com o timbre do Poder Judiciário do Estado. A vizinha disse que ouviu um grito gutural, um misto de surpresa e fúria, seguido por uma série de palavrões impublicáveis. Depois, o som de algo sendo atirado contra a parede, provavelmente o vaso de samambaia que eu tanto amava e que, na pressa da mudança, acabei esquecendo. Em seguida, uma sucessão de telefonemas desesperados, a voz dele ecoando pelo corredor do prédio, cada vez mais alta, mais descontrolada. Laura. Onde diabos você se meteu com o meu filho? Isso é sequestro, sua louca. Eu vou chamar a polícia. Alô, mãe? A Laura sumiu. Levou o Lucas. Deixou um papel de divórcio aqui. O que eu faço? Fulano, você não vai acreditar. A Laura pirou de vez. Me abandonou, levou o moleque, e ainda quer me processar. As mensagens que ele conseguiu enviar para o meu número antigo, antes que a operadora o desativasse completamente, e que Ana me mostrou depois, eram um retrato patético do seu desespero e da sua total falta de noção. Começavam com ameaças, passavam por acusações de ingratidão e loucura, e terminavam com súplicas chorosas para que eu voltasse para casa, para que conversássemos como gente civilizada, porque ele me amava e precisava de mim e do Lucão. Gente civilizada. Ele, que me chamou de fresca, de fraca, que me abandonou no auge da minha dor e da minha vulnerabilidade, agora queria civilidade. Era de rir, se não fosse trágico. Doutora Verônica Salles, minha muralha de competência e serenidade, assumiu a linha de frente. Todas as tentativas de contato de Mateus, ou do advogado de quinta categoria que ele conseguiu arranjar às pressas, eram direcionadas a ela. E ela, com a precisão de uma cirurgiã e a ferocidade de uma leoa protegendo sua cria, desmontava cada argumento, cada ameaça, cada tentativa de manipulação dele. A petição inicial do nosso divórcio era um primor de clareza e contundência. Detalhava, com base nos meus relatos, nos laudos médicos que atestavam minha depressão pós-parto, e no testemunho de Dona Amélia, que confirmou meu estado de abandono e desespero nos dias em que ele estava pescando, o quadro de negligência, abuso psicológico e abandono material e afetivo a que Mateus me submeteu. Pedíamos a guarda unilateral de Lucas, com um regime de visitas assistidas para ele, porque, apesar de tudo, eu não queria privar meu filho completamente do contato com o pai, desde que esse contato fosse seguro para nós dois, uma pensão alimentícia para Lucas que cobrisse todas as suas necessidades, e uma pensão para mim, por um período de 2 anos, para que eu pudesse me dedicar integralmente ao meu tratamento e aos cuidados com nosso filho, até ter condições de me reinserir no mercado de trabalho. Mateus, a princípio, reagiu com a arrogância de sempre. Contestou tudo. Disse que eu era uma mãe desequilibrada e manipuladora, que estava usando o filho para se vingar dele, que ele era um pai exemplar e um marido dedicado. Chegou a apresentar fotos da pescaria no Pantanal como prova do seu estresse no trabalho e da sua necessidade de lazer para manter a saúde mental e o bem-estar da família. O juiz, um homem experiente, felizmente, com um olhar sensível para questões de gênero e saúde mental, quase riu na cara dele. A batalha judicial, que eu temia ser longa e desgastante, foi, na verdade, relativamente curta. As provas contra Mateus eram esmagadoras. Sua própria conduta, sua falta de empatia, sua incapacidade de assumir qualquer responsabilidade pelos seus atos, tudo conspirava contra ele. Diante da perspectiva de uma derrota humilhante e de uma exposição pública ainda maior de suas canalices, doutora Verônica não hesitaria em levar o caso à imprensa, se necessário. Mateus, mais uma vez bem aconselhado por seu advogado, acabou cedendo. Assinamos o acordo de divórcio. A guarda de Lucas ficou comigo, como pedimos. As visitas dele seriam quinzenais, num primeiro momento assistidas por uma pessoa da minha confiança, Dona Amélia se ofereceu prontamente, e depois, gradualmente, poderiam se tornar mais flexíveis, desde que ele demonstrasse responsabilidade e respeito. A pensão para Lucas foi fixada num valor justo, que cobria suas despesas com saúde, alimentação, vestuário e futuras despesas com educação. E eu consegui a pensão para mim por 18 meses, um fôlego essencial para eu me reerguer. No dia em que o juiz homologou o acordo, senti como se tivesse tirado uma montanha das minhas costas. O capítulo Mateus estava, finalmente, encerrado. Com um ponto final.
Sem reticências, sem vírgulas, sem a possibilidade de uma continuação indesejada. Os meses que se seguiram foram de pura reconstrução. Com o apoio da minha terapeuta, da minha mãe, que se tornou minha maior aliada e uma avó incrível para Lucas, e das minhas poucas e verdadeiras amigas, fui, dia após dia, afastando a névoa da depressão. Lucas, meu pequeno sol particular, era a luz que guiava meus passos. Seu sorriso, suas primeiras gracinhas, o calor do seu corpinho junto ao meu, tudo isso me dava forças para seguir em frente, para ser a mãe que ele merecia. Voltei a trabalhar como tradutora, no meu ritmo, de casa. O dinheiro da pensão e dos meus freelas nos garantia uma vida simples, mais digna, sem os luxos e as superficialidades que tanto importavam para Mateus, mas com o que realmente importava, paz, amor e segurança. Mateus? Pelo que soube, sua vida de pescador de sucesso não andava tão bem assim. Sem mim para cuidar da casa, das contas, e para massagear seu ego inflado, ele pareceu meio perdido. A pensão pesava no orçamento dele, e a fama de marido que abandonou a esposa com depressão pós-parto se espalhou pelo nosso antigo círculo de amizades, manchando sua imagem de bom moço. Dizem que ele engatou alguns relacionamentos passageiros, mas nada sério. Parece que mulheres fortes e independentes que não toleram frescuras machistas não eram tão fáceis de encontrar quanto ele imaginava. Hoje, Lucas está prestes a completar 3 aninhos. É um menino esperto, falante, que ilumina meus dias. Eu sou uma nova Laura. As cicatrizes da depressão pós-parto e do relacionamento tóxico com Mateus ainda existem, claro. Mas elas não doem mais. São lembretes da minha força, da minha capacidade de superação, da minha resiliência. Aprendi que ser vulnerável não é ser fraca. Que pedir ajuda é um ato de coragem. E que a maternidade, apesar de todos os seus desafios gigantescos, pode ser a experiência mais transformadora e empoderadora da vida de uma mulher, desde que ela tenha ao seu lado uma rede de apoio que a respeite, a acolha e a valide em seus sentimentos. Mateus, com sua crueldade e sua indiferença, tentou me apagar, me reduzir a nada. Mas ele só conseguiu despertar a leoa que dormia em mim. E essa leoa, essa não teme mais nenhum pescador de água turva. Ela aprendeu a nadar sozinha, em águas muito mais profundas e verdadeiras. E encontrou, na sua própria força, o seu porto mais seguro. A frescura dele custou um casamento. A minha frescura me devolveu a vida. E eu não poderia ser mais grata por isso. Uau, pessoal, que desfecho poderoso para a história da Laura. Ver ela se reerguer da depressão pós-parto, dar a volta por cima do marido canalha e construir uma nova vida cheia de força e dignidade ao lado do pequeno Lucas é de aquecer o coração e inspirar qualquer um. Essa história é um grito de alerta sobre a importância da empatia, do apoio e do respeito nos relacionamentos, especialmente num momento tão delicado como o pós-parto. Se você se emocionou com a garra da Laura, se já se sentiu desrespeitada ou invalidada em seus sentimentos, ou se simplesmente acredita na força da mulher e na justiça que tarda, mas não falha, especialmente com uma boa advogada, não economiza no like. Compartilhe essa história com todas as mães, todas as mulheres, todas as pessoas que precisam de um lembrete de que são mais fortes do que imaginam e que merecem ser felizes, com ou sem o Mateus pescador de paciência na vida. E já sabe, né? Se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de superação, de relacionamentos tóxicos que encontram seu fim merecido, e de mulheres que transformam suas dores em degraus para uma vida extraordinária. Tem muito mais por vir. Fica ligado e até a próxima!